Bom dia, mais uma vez nós estamos aqui para apresentar a aula hoje sobre gotejamento de soro, né? Montagem do soro e o gotejamento. Antes de eu ir lá diretamente para a técnica, eu preciso explicar para vocês com relação ao gotejamento, ao soro e o porquê. Então, vamos lá. Já deixei até aqui pronto para facilitar. Soroterapia. O que quer dizer isso? Vamos separar. Terapia, tratamento através de soro. O soro, como muita gente diz, não é só água. Não existe só água. Dentro desta água, ele tem água, mas dentro desta água existem sais minerais, nutrientes necessários à vida. Tá certo? Então, ele realmente não está ali, mais tarde eu vou explicar melhor sobre isso, daqui a pouco, mas ele não está ali só para água. Existem em alguns soros sódio, em outros sódio, potássio, cálcio, cloro, tudo isso necessário à nossa vida, necessário para que a gente consiga ter energia, eletricidade, para que o nosso coração e o nosso cérebro trabalhem. Então vamos lá. Soro, vamos dizer, tem gente que fala assim, o soro engorda. Não, o soro não engorda. Ele é uma quantidade de líquido, água, com mais esses nutrientes que a gente chama de eletrólitos, que eu ainda vou explicar. E faz parte, é necessário, volto a dizer novamente, para as nossas funções vitais. Ele não engorda, ele vai ser eliminado depois através da diurese. O que precisa ser absorvido será absorvido pelo corpo e o resto eliminado. O soro incha. Ele não incha, a não ser que essa pessoa esteja com algum problema no sistema urinário, no sistema excretor e esteja retendo líquido. Mas o objetivo dele não é inchar, muito pelo contrário, é mandar mais líquido porque o corpo está em falta deste. O soro sustenta. De certa forma, sim, muita gente fala o soro sustenta. É que ele já leva alguns nutrientes necessários para o corpo, ok? Então vamos lá. Os soros mais comuns, existem outros tipos de soro, mas os soros que a gente faz quase que diariamente, o dia a dia nosso. É um soro glicosado a 5%, que vem água e glicose. O soro fisiológico a 0,9% é água e cloreto de sódio. Em alguns também tem, por causa do cloreto de sódio, cloro e sal e sódio, ok? Soro glicofisiológico é a mistura dos dois, o corpo está precisando de ambos. Soro Ringer é um soro que vem sódio, potássio e cálcio. O soro Ringer com lactato, ele tem sódio, potássio, cálcio e lactato. E tem também frascos de água destilada para a gente fazer medicações. Esses são os mais comuns. Quais os volumes que esses soros apresentam? Exceto a água. A água não tem muito não. Hoje, atualmente, já tem até 500. De 1000 é um pouco mais difícil de achar. Mas quais os volumes que todos esses têm? Eles vêm em frascos com 100 ml, 250 ml, 500 ml e 1000 ml. Ok? Todos esses. Então, o médico prescreve um soro fisiológico 500 ml, um soro fisiológico 1000 ml, um soro fisiológico 250 ml. Ele vai prescrever a quantidade à medida que ele vê a necessidade corpórea. E as concentrações. O que são essas concentrações? Não sei se vocês repararam aqui, olha, aqui ele está a 5%, aqui ele está a 0,9%, são concentrações bem diferentes. Então, este soro glicosado a 5%, soro fisiológico a 0,9%, são soros isotônicos. O que quer dizer iso? Iso igual. Tônus muscular, força do corpo. Ele tem a mesma pressão osmótica do corpo. Como vocês acho que não tiveram acesso ainda a essa matéria, osmose, osmolaridade, eu vou falar de uma maneira mais simples. É como se ele tivesse a
concentração do nosso plasma, da nossa circulação, do nosso sangue humano, plasma humano. Então, 5%, mesma concentração corpórea. A 0,9% é a mesma concentração do nosso corpo. Por isso que ele é iso, ele é igual. Ele não é nem mais forte que o nosso corpo e nem mais fraco. Então, vocês vão pegar o frasco, todos vêm assim, solução isotônica de cloreto de sódio. Embaixo está escrito fisiológico, a 0,9%. É sinal que ele tem a mesma concentração, a mesma pressão osmótica, mesma concentração que esse sódio no nosso corpo. Hipertônico. Eles não vêm hipertônico, nós é que os transformamos. Nós pegamos um soro isotônico e com matemática, contas, nós o transformamos para hipertônico. O que quer dizer? Ele é mais forte, tá? Mais concentrado que aquele eletrólito no nosso corpo. E o hipotônico, mais fraco que o nosso corpo. Dificilmente alguém vai pedir que a gente transforme esse soro em menos do que o nosso corpo. O que se usa muito é o mais hipertônico. Também não é comum. Usa-se em UTIs, adulto, UTIs pediátricas e muito em UTI neonatal. E também em salas de emergência. Pacientes que necessitam daquele tratamento mais rápido. Imagina, ele está acima da nossa concentração, da concentração corpórea. Então ele vai entrar e já vai agir com muito mais precisão, com muito mais rapidez, para que tenha um resultado bem mais rápido. Isso também é muito comum, este não. Então vocês vão ter que entender porque no terceiro módulo vocês vão aprender a transformar esse soro, um soro isotônico em um soro mais concentrado e o porquê, quais são as patologias que exigem isso. Até então, tudo bem? Ok? Vamos para o próximo. Continuando, vamos lá. Para que eu possa infundir essa quantidade de líquido, 100 ml, 250, 500 ou até 1000, eu preciso de um equipamento. O equipo de soro. É o frasco de soro e conectar esse equipo de soro para chegar até a veia, né? Até a punção venosa. Então, nós temos dois tipos de equipo de soros para essa infusão que a gente chama de uma forma simples. O que é isso? É só o soro, o frasco de soro, o equipo e vai conectar na punção. Essa punção ou vai estar com abocate ou vai estar com scalp. Essa infusão, macro e micro, esses dois tipos de equipo macrogotas e equipo microgotas, é quando não se utiliza aparelho eletrônico, como bomba de infusão e bomba de seringa. Para bomba de seringa e bomba de infusão é um outro tipo de equipo, é um equipo especial, que também não vou entrar agora hoje em detalhe. A nossa aula hoje é para essa infusão mais simples, que não utiliza nenhum tipo de aparelho eletrônico para ajudar, tá bom? Então, para infusão simples, macro gotas e micro gotas. A diferença entre eles é que no copinho do equipo, a gente chama de copinho, eu sou péssima para desenho, mas é isso aqui, seria o copinho do equipo, o macrogotas é isso aqui. E no microgotas, o copinho do equipo, eu vou até fazer maior, ele tem essa parte e um pininho. Este pininho vai ser o microgotas, o macrogotas só tem essa parte, ok? Então tá. Outra coisa que tem que se levar muito em consideração na hora de montar, fazer a técnica, é que a gente não para pensar, mas o equipo, ele tem um tamanho, ele tem um comprimento, tá? A maioria deles está de todos esses tipos, vai de 124 centímetros, pode ir de 124 até 148 centímetros. A média dos equipos é 132 centímetros. A média, os mais comuns, o que a gente utiliza mais. Então, esse comprimento tem um espaço e nós temos que tirar o ar desse espaço. Senão, eu vou jogar esse ar para dentro da circulação. Então, a maioria pode
pode ser até 8 ml, vai de 8 ml até 20 ml, sendo que a média são 12 ml ali dentro de líquido que cabe dentro. Se eu não tirar esse ar, eu vou jogar 12 ml de ar na circulação. Isso vai causar sérias patologias cardíacas, embolia e mata. Então é por isso que eu coloquei aqui. Tem que se tirar o ar do equipo, do copinho do equipo, para que eu não infunda bolhas de ar na circulação, que não existe. Não existe ar na circulação, não existe espaço nessa circulação. Tá certo, gente? Ok? E aí, em cima de tudo isso, por que gotejamento? Eu estava lá sem fazer nada e foi lá e falou, vamos fazer conta, vamos fazer o povo da enfermagem ralar com conta? Não foi esse o objetivo. Por que tem que ter gotejamento? Por que eu não posso infundir esse líquido do jeito que eu bem entender, na hora que eu bem entender, na quantidade que eu bem entender? Vamos lá, vou tentar explicar para vocês de uma maneira muito rápida, porque isso também é uma patologia que chama desequilíbrio hidroeletrolítico, água e os eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, ok? E vai fazer parte do terceiro módulo, mas para que vocês entendam quão importante é esse gotejamento e quanto nós temos que avisar todos que estão sendo administrado essa infusão. Porque é muito comum, uma pessoa vai lá e fala assim, tá demorando muito, acontece muito em pronto-socorro. Tá demorando, então tem que correr tudo isso, eu quero ir embora, já melhorei, vai lá e abre o soro. E aquele líquido corre rápido. Ou às vezes ele quer até ficar mais tempo para poder não trabalhar, ganhar um dia. Gente, tem de tudo nesse mundo. E fecha. Então, não pode, nós temos que explicar que uma grande quantidade de líquido entrando num período muito curto pode causar sérios danos ao batimento cardíaco e à circulação. Ele pode fazer uma taquicardia severa, uma arritmia e até uma parada cardíaca. Se a gente explicar isso para o nosso cliente, ele não vai mexer. É que muitas vezes a enfermagem deixa de explicar o porquê daquele gotejamento e daquela demora na infusão. Quando ele tem ciência, ele não mexe. Por quê? Vamos lá. Por que gotejamento? Eu vou ter que vir para cá. Gotejamento. Aqui. Isso aqui é o coração. Na hora que você introduz líquido, né? Lógico que vai circular, vai fazer parte da nossa circulação, e esse líquido, todo esse líquido vai vir da veia cava inferior, veia cava superior e vai entrar no coração. Vai jogar no coração para que esse sangue, volume de líquido circulante, sangue, e você está jogando água junto, você está jogando eletrólitos junto. Então esse volume de líquido vai chegar até o coração, para depois ir para o pulmão ser oxigenado, voltar para o coração, para devolver para o corpo. Tá? Então, se eu jogo, o corpo tem que ter, durante um período de 1 minuto, um volume certo de líquido para passar aqui. Isso daqui é anatomia cardíaca, eu acho que não sei se vocês já tiveram essa matéria, mas o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo. O líquido de todo o corpo chega aqui, vem por aqui, ele entra no átrio direito. Então ele vai entrando, ele vai entrando, ele vai entrando. Aqui, no início do átrio direito, existe um nódulo que é pura inervação, é puro nervo, inervação. Chama nódulo sinoatrial. Está no átrio, sinoatrial, porque ele vai vibrar, ele vai passar. O líquido vem e passa, vem, passa, vem, passa, vem, passa, vem, passa, vai estimulando essa inervação, estimulando, até que, junto com esse líquido, tem sódio e potássio negativo e positivo, junto que os eletrólitos, lembra nós estudamos em biologia, os íons positivos e os íons negativos, ânion, cátion, então, os soros têm esses eletrólitos, por isso que eles são essenciais e eles tratam. Então, sódio e potássio junto, principalmente no Ringer, lactato, que tem sódio, potássio, cálcio,
ele entra, o líquido estimula o nódulo e mais o sódio e potássio, positivo e negativo, vão fazer o quê? Vai gerar descarga elétrica, eletricidade, e vai fazer com que o coração leve um choque e contraia. Nesse de contrair, ele empurra o sangue. É assim que trabalha. Por isso que eu não posso jogar uma quantidade muito grande num volume muito curto. Eu vou fazer com que esse nódulo cada vez mais fique estimulado, contraia e perca o ritmo cardíaco. Vai gerar uma taquicardia, que é o coração batendo muito rápido, que pode gerar uma arritmia, sair completamente do ritmo e chegar até uma parada cardíaca. Por isso o gotejamento é sério, é muito sério e tem que ser levado em consideração toda essa observação a quem vai receber a infusão venosa. Gente, toda essa explicação que eu fiz anteriormente com relação ao sistema circulatório e as concentrações está sendo de uma forma muito rápida, muito simples, mas é bem mais complexa e que vai ter o período certo para a gente falar sobre isso. Não agora, para não atrapalhar essa aula de gotejamento. Então vamos lá. As contas. Como fazer um gotejamento? Porque não é só ir lá e montar o soro e infundir. Tem que ver quantas gotas vai correr por minuto este soro. Então, antes de começar as contas, vocês vão ter que, isso daqui vocês vão ter que saber. Não tem jeito. Não tem como fugir disso. Então vamos lá. Vocês vão gravar isso. Uma gota, uma macrogotas, uma gota. Na verdade, quando eu falei de microgotas, eu esqueci de falar uma coisa. O médico, quando ele vai prescrever a soroterapia, ele coloca assim: soro glicosado a 5%, 500 ml, de 8 em 8 horas. Quer dizer que a cada 8 horas ele quer que corra 500 ml. É macrogotas. Quando ele quer microgotas, ele prescreve microgotas. Soro glicosado, 250 ml, de 6 em 6 horas, em microgotas. Se ele quer micro, ele especifica micro. Se ele não especificar nada, é porque é macro. Assim como aqui eu especifiquei micro. Aqui eu poderia ter escrito também macrogotas. Mas quando é macro, a gente já fala gota diretamente. O micro é que a gente escreve, especifica bem mais detalhadamente. Vamos lá. Uma macrogota ou uma gota equivale a 3 microgotas. É assim. Eu preciso de 3 microgotas para formar uma macro. Então, dentro de uma gota cabem 3 microgotas. Tá certo? Outra coisa que vocês vão ter que... Isso aqui tem que gravar. Outra coisa que vocês vão ter que gravar. 1 ml equivale a 20 macrogotas. Gotas ou macrogotas. Lembra que eu não vou colocar, mas subentende-se que é macro já. 1 ml é igual a 20 gotas. Se você pegar numa colher, num copinho e pegar e contar 20 gotas, ali tem 1 ml. Macro. E 60 microgotas. Por que 60? Lembra que cada uma gota tem 3 microgotas? Então eu pego 20 gotas e multiplico por 3, porque aqui tem 3 em cada microgota. Em cada macrogotas tem 3, que vai virar 60. Então, 1 ml tem 20 macrogotas e 60 microgotas. Tá certo? Valor total em ml. O valor total é a soma de todos esses líquidos que vão ser infundidos, né? Deverão ser infundidos. Lembrando que 1000 ml é igual a 1 litro. 1 litro equivale a 1000. Na verdade, o que é ml? Mililitros. Mililitros. 1000 ml é igual a 1 litro. Outra coisa que vocês vão ter que guardar exatamente para esse cálculo. E o tempo. Ele pode solicitar a medicação, como eu falei, 500 ml de 8 em 8
8 horas. Ele pediu em hora. Ou ele pode falar uma medicação rápida, como eu citei anteriormente, em pronto-socorro, que você pega 100 ml de água ou de soro fisiológico, coloca lá dentro medicamentos e é para correr em 40 minutos, porque tem medicação para dor, para vômito, para diarreia, alguma coisa nesse sentido. E tem que correr em 40 minutos, então ele está solicitando em minutos. Então ele pode solicitar essa infusão em hora ou pode solicitar essa infusão em minutos. Nós temos que lembrar que 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Porque eventualmente nós vamos ter que fazer regra de 3 para transformar a hora em minutos ou o minuto em hora. Dá para fazer as duas coisas. Ok? Vamos para a fórmula propriamente dita. Como vocês já estudaram também, é como aquelas fórmulas de física que existem, aquelas fórmulas fixas que você tem que decorar para jogar para a resolução dos problemas. Isso daqui também é uma fórmula. Não tem jeito, vocês vão ter que decorar. Na verdade, no início do estágio, existe um caderninho, que é um caderninho, um guia para o estágio, e esse guia tem essas fórmulas. Vocês vão poder abrir, olhar e relembrar. Mas com o tempo, à medida que a gente vai trabalhando e vai vivenciando, isso fica decorado, fica gravado, e a gente começa a fazer isso de uma forma até automática. Então vamos lá. Quando a prescrição é em horas, então vamos dizer aqui, eu consigo enquadrar aqui? Então tá. Vamos dizer que ele solicitou soro fisiológico 0,9%, 500 ml de 8 em 8 horas. Isso quer dizer que a cada 8 horas tem que correr 500 ml. Então ele pediu em hora. Ele não solicitou micro, ele só escreveu isso. Então eu sei que é macrogotas, tá? Então vamos para a primeira conta ali, vamos decifrar aquilo ali. Macrogotas. Qual que é a fórmula? Volume total, né? Expresso em ml, dividido pelo tempo. Aqui o tempo está expresso em hora, porque ele pediu horas, vezes 3. Então, resumindo, isso aqui é volume dividido pelo tempo vezes 3. Essa é a fórmula. Só que é o volume total, é o volume de líquido total. Qual é o volume total? 500. De quanto em quanto tempo? Expresso em hora, e vezes 3. Tá, o que é esse 3? Esse 3 é uma constante. O que é constante? Não muda. Este volume vai mudar, pode ser 250, pode ser 1000, pode ser 2000, 3000. Aqui pode ser 8 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas, 4 horas. Este aqui nunca muda, é uma constante. Tá, e de onde que saiu esse 3? Caiu do céu? De onde que veio esse 3? Esse 3 equivale ao 3 da microgotas. Exatamente equivale do microgotas. É este 3 aqui. Por isso que tem 3 aqui. Então vamos fazer essa conta. Vamos lá. Vou até apagar o micro aqui, depois eu escrevo novamente. Macrogotas. Qual que é o volume? 500 dividido. Qual é o tempo que ele quer? Ele quer em 8 horas. 8 vezes 3. Primeiro eu faço esta conta, isso é matemática, né, gente? Para depois fazer esta. 8 vezes 3 vai dar 24. 500 que divide 24. Tá. Dividindo 500 por 24, dá, o resultado dá 20,8. 20,8. Eu consigo ter 20 gotas e 0,8 da próxima gota. Eu consigo pegar uma gota e dividi-la em 8 partes? Não consigo. Então aqui vai aquela também regra da matemática que se chama aproximação. Como o 8 está mais próximo do 21
que é 8, está mais próximo do 10, para mudar, aquele símbolo da matemática, da aproximação, é 21 gotas por minuto. O resultado é em minuto, apesar de eu ter colocado aqui em horas, gotas por minuto. Se fosse 20,3, eu deixaria, como o 3 está mais próximo para cá, em 20. Se for meio, acho que todo mundo lembra disso, dessa regra da matemática. Então, vai ser 21 gotas por minuto. Macrogotas. 500 ml. Se correr 21 gotas por minuto, em 8 horas correu os 500 ml. Esta é a conta. Não se esqueçam que esta do macro é volume dividido pelo tempo vezes 3. Existe esta constante 3, quando for macrogotas. Agora, microgotas. Vamos lá, microgotas. Como que eu faço? Ainda em horas, tá, gente? Não estou calculando em minutos, em horas. Qual que é a fórmula do microgotas? É a fórmula volume total em ml dividido pelo tempo. Aí eu não tenho o... Cadê o 3? Eu não tenho 3, porque já é micro, eu não preciso pôr o 3. No do macro eu preciso pôr. No do micro eu excluo o 3, porque o resultado já vai estar como micro. Então, qual que é o volume total? 500. Qual que é o tempo? 8. Quanto que vai dar? 62,5. Eu consigo fazer 62,5 de uma outra, metade de uma outra gota? Faço a mesma coisa. Ou eu passo isso para 60, porque aqui é meio, 61, perdão. 61, 62, né? Ou eu passo para 63. Tá certo? A gente faz uma regra, a gente sempre põe um pouco a mais. No meio, a gente joga a mais. A não ser que fosse 60,2, 60,3. Então, vamos deixar 63 gotas, micro gotas por minuto. Esse é o resultado. Você tira o 3. Óbvio, pensa bem. Se uma gota tem 3 microgotas, o soro micro tem que pingar mais, porque cada uma gota tem que equivaler a 3 pingando. Então, tem que pingar mais. O microgotas pinga muito mais, porque uma gota é subdividida em 3, consequentemente, tem mais gotas para ser pingado. Esse é o resultado. É a mesma coisa. Tanto faz. Ele vai ter 63 microgotas ou 21, né? Que deu? Não me lembro, acho que deu 20,8, acho que 21 gotas por minuto. 21 gotas por minuto. Para macro e 63 para micro. Se você pegar o 21 vezes 3, vai dar 63, tá bom? Ok? Depois eu até mostro isso. Tá certo, gente? Microgotas. Mas tudo isso foi prescrição em horas. São essas duas. Vamos lá. Para macro, a fórmula é volume dividido pelo tempo vezes 3. Para micro, volume dividido pelo tempo. Volume sempre expresso em ml. Aqui em ml, aqui em hora, aqui em ml e aqui em hora, porque nós estamos fazendo em horas. Esta é a fórmula. E para encerrar essa parte aqui no quadro, para que eu vá lá e mostre a técnica propriamente dita, nós preenchemos o que a gente chama de rótulo de soro.
depende muito do local onde você vai estagiar ou da instituição que você vai trabalhar. Eles têm o rótulo próprio, cada um tem o seu modelo, uns são autocolantes, outro você tem que pregar com fita crepe, outros eles pegam canetinha e escrevem no próprio soro. Você nunca vai fixar esse rótulo no lado da identificação do soro. Você sempre vai colocar do outro lado, onde não tem nada, para que a gente saiba o que tem lá e como que foi feito e qual era realmente o soro antes dele ser modificado eventualmente. Tá certo? Então, cada instituição tem o seu, mas existem algumas coisas que são essenciais em todos os rótulos. Eu volto a dizer, depende do modelo da instituição, mas tem que ter o nome do paciente, não tem jeito, o quarto do paciente e o leito. Tem uns que tem o setor, tem o número do prontuário, depende muito, não necessariamente precisa, mas agora, isso é essencial. A descrição, o que é a descrição? Eu tenho que pôr o que tem, o que é aquele soro, se ele é puro, por exemplo, soro glicosado a 5%, 500 ml, a quantidade, 500 ml, é um soro puro, só tem isso. Eu vou pôr a data, o número de gotas, porque eu já fiz o cálculo e vou pôr o número de gotas. Vou pôr o início, que eu coloquei esse soro e vou assinar. Se ele terminou comigo, eu ponho o término e assino. Só que eventualmente eu posso colocar o soro e esse soro correr em 12 horas, em 24 horas. Não necessariamente serei eu. Então, quem terminou, põe a data do término e assina. Tá? Agora, esse soro não está puro. Ele tem lá dentro dele, geralmente o glicosado não, mas vamos pôr fisiológico. Fisiológico sempre a gente pode pôr outras coisas junto com ele, a 0,9%. Com vitamina C, põe aqui uma ampola ou 2 ampolas. Complexo B, 2 ampolas. E Buscopan composto, uma ampola, uma AMP que a gente fala. Aqui eu posso pôr tanto ampola quanto eu posso pôr em ml. Por exemplo, a vitamina C são 5 ml. Eu posso colocar ou uma ampola ou 5 ml. Complexo B, cada ampola tem 2 ml. Se são 2, eu vou pôr 4 ml. Composto, Buscopan composto, uma ampola também contém 5 ml. Eu posso pôr assim ou eu posso pôr assim, mas eu tenho que especificar a descrição. Isso é o rótulo. Não podemos infundir nenhum tipo de soro sem estar rotulado corretamente, devidamente preenchido e assinado. Bom, vamos lá. Agora, a prescrição não é mais em horas, é em minutos. Como eu falei, ele quer que corra uma medicação num frasquinho de água com 100 ml. Existe Plasil, Buscopan, Cimetidina, uma série de medicações e ele quer que corra em 40 minutos. Nós vamos ter que fazer esse gotejamento, então vamos lá. 2 fórmulas, para macrogotas e para microgotas. Primeiro eu vou fazer para macro e depois eu vou fazer para microgotas. Para macrogotas, qual é a fórmula? Volume total, né? Expresso em ml vezes 20. Este 20 aqui, ó, este 20. Portanto, este 20 aqui é uma constante, não pode esquecer. Este 20, porque daí vai entrar em minutos, eu vou precisar contar como se fosse ml por ml. E dividido pelo tempo. Esse tempo está expresso em minutos e não em hora. Esta é a fórmula. Então vamos lá. A prescrição. Ele prescreveu 100 ml em 40 minutos. Vamos lá. Qual é o volume total? 100 ml. Vezes
20. A fórmula. Dividido por quanto tempo em minuto? 40. Eu vou tirar o ml daqui para não confundir, gente. Mas é 100. 100 vezes 20 dividido por 40. Deixa eu arrumar isso aqui. 100 vezes 20 dividido por 40. Eu sou do tempo antigo, a gente corta 0, corta 0. 100 vezes 20 dá 200. Que divide 4 vai dar o que, gente? 50. 50 o quê? Macro gotas. Ou gotas, né? A gente não escreve o macro. Por minuto. Tem que correr 50 gotas por minuto, que essa medicação vai cair, vai passar em 40 minutos. É isso. Esta é a fórmula. Em minutos de macro. Lembrando que constante 20. Tá. Vou apagar e vamos para a micro. Micro gotas. Vamos lá. Também podia ter deixado. Mas, vamos lá. Qual é a fórmula? Volume total expresso em ml vezes... Aí eu não vou usar o 20, eu vou usar o 60. Microgota, 60 vezes 60. Isso é uma constante para essa fórmula. Minutos micro dividido pelo tempo. O tempo em minuto. Então, eu vou pegar a mesma prescrição. 100 ml em 40 minutos numa equipe microgotas. 100 vezes 60. 60 de micro vezes 60 dividido por quanto tempo? 40. 100 vezes 60, 600. Que divide por 4 vai dar 150 microgotas por minuto. Na verdade, gente, pensa bem, a outra do macro havia dado, oh Maria, vamos lá, do macro havia dado quantas gotas? 50 macro, né? 50 gotas, minuto. No macro gotas. Micro, 3 vezes mais 50. Mais 50, 100, com mais 50, 150. Tá? Essas são as fórmulas para horas, macro e microgotas, minuto, macro e microgotas. Eu vou deixar uma tabelinha aqui e vai ficar, é bom depois vocês marcarem, copiarem, tirarem foto ou escreverem, porque daí vocês não vão errar mais. Eu espero que tenham entendido. Mas existe um macetinho que a enfermagem acaba sempre fazendo neste sentido, que é o seguinte: se ele já prescreveu macro, você já vai direto na conta do macro, em horas. Se ele já prescreveu macro em minutos, você já vai direto na fórmula do macro minutos. Se ele já prescreveu a conta de micro em minutos, em horas, você vai direto na conta do micro em horas. Se prescreveu micro em minutos, você vai direto. Mas, eventualmente, ele prescreveu assim. Como vamos voltar lá? 500 ml, vamos voltar aqui. Vamos voltar. 500 ml de 8 em 8 horas. Vamos lá. De um soro fisiológico glicosado, então, de 8 em 8, perdão, horas. Escreveu hora. Então, vamos lá. Prescrição, em horas. E macro, né? Ele não escreveu micro, ele escreveu só isso. Se ele quisesse micro, 500 ml, né? Microgotas. Quando ele quer. Não é o caso. Então, vamos lá. Ele escreveu isso. Aí é em hora. Então, eu vou pegar aquela fórmula de hora. Volume dividido pelo tempo vezes 3. Vamos lá. 500 dividido por 8 vezes 3, que vai dar 500
dividido por 24, que vai dar 20,8, vão dar 21 gotas por minuto. Então, eu fiz tudo isso, tá tudo ali, fiz a conta e tá correto. Por algum motivo, ele acha que a infusão está indo com grande pressão, com grande volume. Uma coisa é você jogar uma gota inteira, outra coisa é você pegar essa gota e subdividi-la em 3. Então a pressão, né, vai ser menor, a circulação não vai ser tão modificada. Então ele quer que vá mais lento, o paciente melhorou e ele quer que vá mais lento para manter, ou aquele paciente está começando a causar algum dano, a infusão está muito grande, começou a mudar o batimento cardíaco e ele quer que essa infusão, que precisa ser realizada, mas com menos pressão, com menos força. Nesse meio do caminho ele fala, ó, continua a mesma coisa, mas agora você põe em micro. Então o que você deveria fazer? Pegar e jogar naquela conta do micro, em horas. Volume dividido pelo tempo. Tá perfeito. Se você fizer isso, tá perfeito. Mas como você já tem um resultado em macro, você já tem esse resultado em macro. Quando você tem já esse resultado em macro, e eu quero mudar, o que eu faço? Eu pego esse resultado e multiplico por 3. 3 por quê? Porque 1 equivale a 3, que vai dar 63 microgotas. Na verdade, a gente pula caminho, tá? Mas eu já tenho que ter essa conta de macro. Se eu não tiver a conta de macro e ele já pedir micro, não vale a pena eu calcular em macro e depois multiplicar novamente por 3. Eu já vou direto, se eu já tenho a conta em macro, eu só multiplico por 3 e vira micro. Se eu não tenho essa conta e ele pedir microgotas, eu já vou direto na conta de microgotas. Eu não vou precisar fazer uma conta para depois fazer outra. Eu já vou direto na fórmula específica. Isso é só quando já existe um resultado e você quer, ou ao contrário, ele está em microgotas, ele fala, gente, está muito lento, eu quero que vá uma infusão mais forte, eu quero mais pressão. O que você pega? O 63 e divide por 3, vai dar 21. Você inverte a situação e você vai ter um resultado em macro. Para encerrar, tabela, um resumão da tabela. Macrogotas, microgotas. Macrogotas, horas, e aqui em minutos. Então, macrogotas em hora é volume, sempre em ml, dividido pelo tempo, hora, vezes 3, que é uma constante. Se for hora, microgotas, só o volume dividido pelo tempo. Minutos, macrogota minuto, volume, ml, vezes 20, que é uma constante, dividido pelo tempo, que é em minuto. Se for microgotas, volume em ml, multiplicado, dividido aqui não, multiplicado por 60, dividido pelo tempo, que é em minutos. Essa é a tabela. Bom, eu expus aqui todo o material utilizado para a técnica de soroterapia e, inclusive, as vias de acesso para punção venosa. Apesar disso não pertencer a essa aula vai ser sobre punção venosa. Para que o soro possa ser infundido, obviamente, uma veia tem que estar pega, ligada com algum dispositivo, tá? Então, esses são os scalps, eles são coloridos, tem numeração, e aqui eu só achei um gelco ou abocate. Isso é colocado como scalp ou butterfly, gelco ou abocate. Eu vou abrir para vocês visualizarem. Isso é para punção venosa. E é aqui que o soro vai ser, que todo o equipo de soro vai ser conectado para que essa infusão possa correr. Dispositivos, que a gente chama de torneirinha de 3 vias, vários tamanhos e cores, ok? Outros dispositivos, que a gente chama de multivia, também vou abrir para vocês verem, para facilitar mais de uma entrada para aquela venopunção.
Está entrando soro e medicação, está entrando 2 soros. Então isso aqui me facilita para que eu não precise pegar outra veia ou que não precise ficar toda hora puncionando. É um paciente que não tenha soroterapia, mas precisa do acesso venoso para a medicação. Então eu utilizo esses dispositivos, torneirinha de 3 vias ou multivia. Voltando a esses scalps, só falando, porque volto a dizer, essa aula seria outra. Eles têm numeração, são coloridos, os gelcos ou albocates também têm cores diferentes pela numeração. A numeração dos scalps são ímpares e as numerações do gelco ou albocate são impares, tá? Mas isso vocês vão ter uma aula específica para isso. Os equipos macrogota e microgotas, vou mostrar bem de perto os equipos, né? O esparadrapo, o micropore para fixação da venopunção e o soro propriamente dito. Este soro é um soro com plástico mais rígido, mais firme, mas também existem outros que são bem flexíveis, bem molinhos. Isso depende da qualidade, depende do preço, depende da distribuidora, depende do fabricante. Depende da sua empresa comprar esse ou aquele. Mas ele vem exatamente aqui, ó, como eu falei para vocês. Fisiológico, 0,9, solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, fisiológico, e 500 ml, tá certo? Ele vem 500 ml, ele é graduado também. Ele também aqui tem 2 entradas, que eu vou mostrar para vocês na hora que eu for montar. Este é o material necessário para a montagem do equipo. A técnica. Antes de montar, eu vou mostrar os dispositivos que são utilizados, como eu falei, para que no mesmo acesso, na mesma venopunção, eu consiga infundir simultaneamente mais de um líquido. Isso se chama torneira de 3 vias. Existem vários modelos, depende da marca, cores e tamanhos. Eles são um pouco maiores ou um pouco menores. Eu vou abrir, por exemplo, essa vermelhinha aqui. Essa vermelhinha aqui. Torneirinha de 3 vias, a gente chama de torneira de 3 vias. Por quê? Porque a função dela é exatamente do mesmo jeito que funciona uma torneira. Vou mostrar aqui. É uma torneira. Uma torneirinha. Tem 3 entradas. Esta vai na venopunção, ou no gelco, ou no scalp. E essa daqui vai uma soroterapia, eventualmente uma outra soroterapia ou medicação que eu posso injetar com seringa. Como eu manipulo isso? Ela tem umas flechinhas aqui e eu vou virando aqui. Tá dando para ver virar? Eu vou virando. Aonde não existe o pininho, está fechada. Então, eu estou com uma soroterapia e vou fazer uma medicação. Eu faço isso aqui, olha. Aqui está na venopunção e aqui a soroterapia. A soroterapia continua correndo. Tá vendo o acesso? E aqui não. Eu tiro, deixo isso virado para cima, não posso contaminar aqui dentro e vou deixar para cima. Venho, injeto a medicação. Eu acho que eu peguei uma seringa. Injeto uma medicação. Coloco a seringa aqui e faço isso. Abro medicação e aqui e fechei o soro. O soro parou de pingar, a medicação entra. Terminei. Antes de tirar a seringa, eu faço isso. Retiro a seringa, volto com a tampinha e o soro continua correndo sem que eu interrompesse o fluxo ou tivesse que ver o gotejamento novamente. Isso aqui não precisa tirar o ar, é muito pouco, super útil. E na verdade a gente pode até fazer trenzinho em UTI, em pacientes de alto risco, pacientes graves, que está correndo mais de o soro, sedação, medicações para facilitar ou dar ritmo cardíaco ou fortalecer o batimento cardíaco, põe várias e a gente faz o que a gente chama de trenzinho.
que seria isso aqui. Vou abrir outra. Aqui, vou abrir aqui, exatamente aqui, olha. Conecto, tiro essa tampinha, tiro aqui e vou fazendo trenzinho. Uma via, outra via, outra via. Põe outro aqui e vai fazendo um. Chega a ter, às vezes, até 5, 6, tá certo? E vai entrando numa mesma via todas essas medicações. Torneira de 3 vias. Peguei a seringa já está com medicação, está protegida, tem uma agulha, vou desconectar, vocês vão ter essa aula, vou desconectar, está com a medicação, foi isso que eu falei, isso aqui fechado. Eu tiro a tampinha, coloco a seringa sem contaminar o bisel, o bico. Aqui, ó, vou fazer assim para vocês visualizarem. Viro, fechei o soro, injeto a medicação. Antes de tirar a seringa, eu viro novamente, porque se eu deixar aberta, retorna, volta tudo. Retiro a seringa, vedo e o soro continua correto. Multivia, uma outra forma de seringa protegida. Multivia, este aqui. Chama multivia porque tem mais de uma. Também, isto também vai ser conectado na venopunção, no scalp ou na bocate. E ficam essas duas entradas, uma para o soro e outra para um posterior soro, um outro soro que vai correr simultaneamente, ou medicações que devem ser administradas nesse paciente em períodos certos, ok? Ele tem uma facilidade porque ele tem uma pincinha. Você lacra e abre. Só que esse tem que ser retirado o ar. Quando a gente monta o equipo, depois tira o ar dele. Este é pequeno. Existem outras marcas que são mais longos, bem mais longos. Então, tudo isso faz bolha de ar e tem que ser retirado. Também a mesma coisa. Lacro primeiro, desconecto, vou conectar o equipo de soro aqui. Vou abrir o equipo de soro, vou abrir e vou deixar correr. E faço isso no mesmo lado, tiro dos dois lados. E depois disso, isso conecta na venopunção e isso fica interligado ao soro, para facilitar todo o manuseio para medicamentos. Multivia. Pronto, agora o soro. O equipo propriamente dito, ele vem identificado. Microgotas, pinça rolete, que é o que vai a gente abrir e fechar o equipo. Vem identificado micro e macrogotas, também com pinça rolete. Vou abrir ambos e vou mostrar para vocês. Já vou aproveitar e abrir para vocês verem como abre o equipo. Posso pôr a mão em tudo. Gente, já higienizei as minhas mãos. Minha mão já está higienizada e eu não preciso de luva para isso, tá? Ele vem assim. Essa pinça rolete, geralmente, vem aqui para baixo. Você vai trazer essa pinça rolete bem próximo ao copinho. A gente chama isso de copinho. E eu abaixo essa pinça rolete. Por que eu estou falando aqui e pondo a mão em tudo? Porque ele está vedado e vedado. A partir do momento que eu tirar isso aqui, não posso pôr a mão e não posso falar em cima. Este equipo tem respiro. Este é um equipo bom e tem respiro. E ele tem também o que a gente chama de extensor. Tá vendo? No próprio equipo tem uma beiradinha com um filtro em que eu posso injetar medicações aqui e fazer diretamente. Então, é mais uma via de acesso para medicamentos. Só que, lembrando que quando eu for injetar aqui, eu tenho que fechar o gotejamento de soro, porque na hora que eu pressiono, a medicação retorna e enche o copinho. Mas eu vou mostrar. Olha o equipo macro. Ele tem um pino branquinho, macrogotas. Vamos ver agora. Cadê? Derrubei. O equipo microgotas.
como que ele é. Também vou pegar. Também pus a mão em tudo, porque ele está protegido. A pinça rolete, vou fazer a mesma coisa. Vou trazer próximo ao copinho. Vocês vão entender por que próximo ao copinho. Porque vai ficar no meu campo de visualização. Olha a diferença do Equipo Micro. Ele tem um pininho a mais fininho. Este é o Micro Gotas. Além de estar marcado no invólucro, ele tem essa diferença. Esta e esta. Ok? Macro e micro gotas. Vou trabalhar com macro gotas. Vamos lá montar. Já lavei, higienizei as mãos e vou montar o soro. Primeiro, sem nenhum tipo de dispositivo. O que eu vou fazer? Lembra que ele está todo encapado, todo protegido. Eu vou tirar o lacre aonde eu vou introduzir o copinho do Equipo. Vou pegar, posso deixar aqui na bandeja, vou tirar, aí sim, não falo mais aqui, nem põe a mão. E vou no movimento de vai e vem, fazendo exatamente isso aqui, ó, isso aqui. Lembre que antes, a hora que eu peguei o Equipo, eu já puxei essa pinça e já fechei. O que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar o ar, vou abrir o respiro. Tem que abrir o respiro para que esse frasco não colabe. E vou encher um pouquinho isso daqui. Por isso ele tem que estar fechado. Quando eu faço isso, a hora que eu abrir o soro e tirar todo o ar, não vai facilitar nenhum tipo de bolha de ar. Porque se eu não fizer isso e deixar correr reto, a hora que eu fechar sempre vai juntar bolha. Então, fecha, introduz o copinho no soro, aperta um pouquinho, ok? Tá, eu errei, fiquei conversando, apertei muito, e aí? Eu enchi o copinho, eu não vou conseguir fazer o meu gotejamento, porque tá cheio, eu não vou ver pingar. O que eu faço? Só fazer isso, olha, põe o soro para baixo e aperto o copinho, o líquido retorna. Venho e penduro no suporte. Vou abrir o soro, agora sim eu abro a pinça e vou abrir o soro. Olha, tá dando pra ver que tá correndo? Tá correndo. E, olha lá, tirei todo o ar. Ainda tem umas bolinhas de ar caindo. Bolinha de ar caindo, eu fechei. Eu tirei. Se eu tenho medicação para fazer, agora, olha o respiro funcionando. Olha as bolinhas de ar, olha o respiro funcionando, que beleza. Se eu tenho medicação, é agora que eu introduzo. Eu abaixo, tiro esse lacre e introduzo, tá? Este frasco está pronto. Olha, não precisei tirar a tampinha protetora aqui, porque ela é furada para vazar. Se eu tirar, eu não posso encostar isso aqui na bandeja, de forma alguma. Não posso encostar, eu contamino. Isto é que vai ser introduzido na venopunção. Então, tem que estar absolutamente estéril. Não existe, tem que estar estéril, ok? Mas a tampinha está protegendo. Vou usar a torneirinha. Ótimo. O que eu vou fazer? Isso está conectado na venopunção. Tiro, coloco aqui e abro. Ó, vai passar, ok? Vou usar, este é uma. Vou usar o multivia. Vamos usar o multivia. Vou usar o multivia. Ambos estão lacrados. Lacrei com a pinça, lacrei. Tiro, ponho pra cá. Vou tirar a tampinha sem pôr a mão ou falar em cima. Vou abrir esta pinça. Tem que abrir. E abro o soro. Olha, vai pingar. Tá, quero tirar desse espaço também, desse lado. Eu abro aqui, que ele vai cair aqui também. Ele vem pra cá também. E fecho os dois. Fecho o soro. É isso que
que é tirar. E isso aqui vai na venopunção. A venopunção é... Vamos pegar um scalp só para vocês verem. É isso aqui. Isso é um scalp que vai ficar lá na veia, tá lá. E isso daqui fica conectado aqui. Também tenho que tirar o ar do scalp. Ó, não tá pingando. Eu abri aqui, porque a pinça está fechada. Vou abrir a pinça. Olha lá. Tô tirando o ar do scalp e vai começar a pingar. Posso fechar aqui, se eu quiser interromper o fluxo, ou fecho aqui. Isso é um scalp e este é um gelco ou abocate. Isso vai ser introduzido, na verdade, a gente tira a agulha é deste tamanho, mas é só para perfurar. O que vai ficar mesmo é só essa borrachinha, e essa borrachinha vai ser conectada aqui. Aqui não há necessidade de tirar o ar, porque na hora que a gente impulsiona, o sangue preenche tudo isso aqui. Então não há necessidade do ar. Tudo bem, estou aqui com o gotejamento de soro, tá? Certo? Meu gotejamento está aqui. Vou deixar aqui com um scalpzinho mesmo. Aqui. Tá lá, na venopunção. Correndo. Agora sim. E o gotejamento? Fiz toda aquela conta para quê? Vamos lá. Para ver quantas gotas correm por minuto. Para isso, eu vou precisar de um relógio de pulso que tenha segundos. Tá bom? Por que eu falei para trazer essa pinça aqui perto do copinho? Para que fique no mesmo campo visual. Facilita você observar e manipular. Porque você vai estar com o relógio de pulso aqui, contando. Então tem que contar 21 gotas por minuto. Gente, é testando. Deu 30, fecho. Nossa, deu 17, abro. E assim você vai até conseguir. Demora um pouco, é uma questão de treino. Mas a gente também tem um macetinho. Vamos fazer uma conta redonda. Em vez de 21 gotas, 20 gotas por minuto. Então eu vou ficar contando 1 minuto, 20 gotas. Aí eu vejo que deu 30. Aí eu vou contar mais 1 minuto, eu vejo que deu 15. Aí eu vou contar mais 1 minuto, já perdi 3 minutos. O que eu faço? Se 20 gotas é em 1 minuto, em metade, em 30 segundos, são 10 gotas. Em 15 segundos, são 5. Então, eu vou sempre fazendo de 15 em 15 segundos, eu vou subdividindo. 5 gotas em 15 segundos, em 15 segundos deu 7, eu fecho um pouquinho. Aí, deu 3, eu abro um pouquinho, até eu conseguir chegar no 5. 5 vezes 4, né? Porque são 15, 15, 15 e 15, vai dar 20 gotas. É uma forma mais fácil de você conseguir fazer perdendo menos tempo. Mas isso é uma questão de treino e é assim, de uma forma ainda um pouco rudimentar. Exceto em bomba de fusão, em bomba de seringa, que é um aparelho eletrônico, você joga a quantidade, joga o tempo e a própria bomba, numa roldana, calcula e joga isso com exatidão. Aqui é assim. Eu espero que tenham entendido. O soro, eu estou trazendo aqui nessa altura para vocês verem. Ele tem uma diferença aqui de entrada, este tipo de soro. Outros soros têm outra, mas todos têm como se fosse uma borrachinha, um látex. Porque aqui eu tiro o lacre e introduzo o copinho do equipo. Aqui é para que eu possa jogar medicamentos. Esse látex, eu vou furar, obviamente com uma seringa e uma agulha, vou introduzir a medicação aqui e depois esse látex expande novamente e fecha. Não vai ficar vazando por aqui. Aqui medicamento, aqui copinho. O medicamento, eu sempre falo, primeiro monte o soro, tira todo o ar do equipo, lembra que chega em média até 12 ml, para depois introduzir a medicação.
Porque se você introduzir a medicação e depois for tirar o ar do equipo, você vai perder a medicação junto, vai perder concentração da medicação. Então, nós não vamos estar fazendo a medicação de uma forma correta, porque parte dessa concentração já se foi com essa retirada de ar.